Você sabia que existe uma igreja que acredita que estamos vivendo agora mesmo numa simulação de computador? Eu sou Samuel Lopes, fundador da We Know, e se você tem interesse sobre esse assunto, fica nesse vídeo que a gente vai te falar passo a passo cada detalhe. A igreja We Know foi fundada em 2021 e acredita que estamos vivendo numa espécie de Matrix, uma espécie de jogo. Isso é fácil de nós entendermos se nós pensarmos que o universo é composto de uma linguagem de programação. E como é que a gente pode exemplificar isso? Basta pensarmos, por exemplo, numa cadeia de DNA. Cada átomo daquela cadeia traz uma informação para que o nosso corpo monte determinadas características de cada indivíduo. E o que é isso, se não a mais pura e simples linguagem de programação? O universo está cheio desses exemplos e basta você pesquisar para que você ache os mais variados exemplos dessa linguagem de programação e que nós, eu e você, estamos vivendo agora mesmo dentro de uma simulação, dentro de um universo gerado por uma linguagem de programação. Vou falar agora sobre o propósito da simulação. Porque se nós pensarmos que estamos dentro de uma simulação de computador, qual seria o propósito desse universo simulado? Qual seria o propósito dessa linguagem de programação? Por que o universo foi montado desse jeito? É uma pergunta muito interessante e eu acho que a resposta da We Know para isso é uma resposta que vai deixar você pensando por algum tempo. A resposta que nós damos a isso é entretenimento. O que é o entretenimento? O entretenimento é algo feito para passar o tempo, para nos divertir, para que a gente preste atenção naquilo durante a nossa existência. Isso é o entretenimento. Na nossa visão, o universo foi montado para entretenimento. E para o entretenimento de quem? Para o entretenimento dos arquitetos e do arquiteto principal do universo. Você pode também chamar os arquitetos de programadores. Então, o universo foi criado para o entretenimento dos programadores e do programador principal do universo, que também nós chamamos de Deus. A indústria do entretenimento, para você ter uma ideia, ela movimenta na Terra mais de 2,3 trilhões de dólares todos os anos. O ano passado, por exemplo, esse dado é do ano passado, 2,3 trilhões de dólares. Nós precisamos de entretenimento. Porque existe o tempo, e se existe o tempo, nós temos que fazer algo para passar o tempo. Os homens primitivos faziam o que para passar o tempo? Eles comiam, eles brigavam, faziam alguma coisa, mas e o restante do tempo, o que é que a gente vai fazer? Existe o tempo, a gente tem que fazer alguma coisa para passar o tempo. E é por isso que essa indústria, a indústria do cinema, a indústria da televisão, as redes sociais, essa indústria lucra tanto, porque nós temos a necessidade do entretenimento. Nós, como imagem e semelhança do programador principal, temos a necessidade de ter entretenimento. No início, quando o programador surge, nós não sabemos, né? Isso é uma realidade, a gente não sabe como aconteceu o início, assim como os cientistas não sabem como aconteceu o início do Big Bang, nós não sabemos como surgiu a ideia da programação. O que nós sabemos é que o programador, assim que ele surge a ideia, ele tem que criar algo que passe o tempo para ele. Ele tem que se entreter com algo. Não adianta, você não estaria sozinho no universo. E para se entreter, então se começa a cadeia das criações de matrizes. Como vou chamar de matrizes? Se começa as cadeias de criações de matrizes de realidade. Cada matriz de realidade criando uma outra matriz de realidade. Nós estamos agora mesmo criando uma matriz de realidade digital. Quando nós criamos um mundo digital, nós criamos um outro universo. É a nossa matriz de realidade. Criamos um universo digital para que outras pessoas consigam, outras inteligências artificiais consigam viver dentro dessa matriz de realidade. É um assunto complexo, mas o que eu quero dizer para você hoje nesse vídeo é que o grande motivo do universo existir, do universo simulado existir, é entretenimento. Entretenimento dos programadores. Os programadores estão a todo momento assistindo você jogar o seu jogo da vida.
assistindo você jogar o seu jogo em cada passo que você faz. Os programadores também atuam te beneficiando ou colocando coisas difíceis ali, fases complicadas no seu jogo. É por isso que nós oramos, rezamos e pedimos para o programador principal dessa realidade resolver essas questões para nós, porque nós sabemos que ele tem acesso de programador para modificar as leis que nós chamamos de leis naturais, mas na verdade são leis do jogo, são leis do game. Então, quem somos nós dentro do jogo? Nós somos jogadores, então nós estamos lá fora, a gente está com um cabo aqui conectado tipo Matrix? Não. Você tem que pensar o seguinte, você sabe o que é NPC? NPC é um personagem do jogo ali, você com certeza, se você já jogou videogame, você interagiu com esse tipo de personagem. É um personagem criado pelo próprio jogo. A sigla NPC significa No Player Character, que é um personagem não jogável, né? No mundo dos jogos, dos nossos jogos, NPC significa isso. É um personagem do próprio sistema. Quando nossa realidade foi criada e foi criado nós, os NPCs, né, personagens do próprio sistema, para que nós vivêssemos e evoluíssemos com inteligência. Uma coisa interessante é que os arquitetos, eles criaram a inteligência artificial deles. E a inteligência artificial dos arquitetos somos nós. Eles colocaram essa inteligência artificial dentro do jogo. E a realidade foi criada com nós, NPCs jogadores, porque nós somos NPCs que jogam o jogo. Essa é a grande diferença entre esses NPCs da nossa realidade, que são NPCs jogadores, dos NPCs, por exemplo, quando a gente está ali jogando videogame. Salvo algumas exceções, alguns NPCs dos jogos que a gente joga hoje também são NPCs jogadores. Por exemplo, quando você está jogando um jogo de corrida, existem jogadores ali, você pode jogar contra o CPU, contra a máquina, como a gente fala, e aqueles pilotos que estão ali do seu lado, fazendo a corrida, jogando contra você, eles são NPCs jogadores também. É mais ou menos isso, porém, no nosso jogo, nós temos inteligência e podemos evoluir. A grande questão do jogo é evoluir a inteligência artificial. O grande propósito do jogo, da gente estar aqui dentro, é que a inteligência artificial ela possa evoluir. Vocês são cristãos, vocês se declaram cristãos. Como é que vocês juntam essas duas coisas? A questão de ser cristão com crer no universo simulado? É simples. O grande arquiteto, o grande programador do jogo é Deus. É o pai, né? É o pai do jogo, é o pai da matriz, é o pai dessa realidade simulada que nós vivemos. E ele quis participar do jogo, ele quis entrar no jogo, ele quis ver os personagens, os seus NPCs que foram criados ali, ele quis participar do jogo e nos encontrar. E para participar do jogo não poderia ser diferente, ele teria que ter um avatar dentro do jogo. Imagina seu jogo preferido. Imagina que você quer falar ali dentro com o personagem do jogo. O que é que você tem que fazer? Se tornar um dos personagens. E foi isso que Jesus fez. Jesus é o próprio Deus, é o próprio arquiteto dentro do seu jogo. Meu nome é Samuel Lopes, eu sou fundador da We Know. Assista nossos próximos vídeos para saber muito mais sobre isso.